Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Gal Eletrônica e vamos dar continuidade à nossa segunda série, como fazer placa de circuito impresso. Fizemos o primeiro vídeo falando sobre o irrigador, o projeto irrigador automático. Esse projeto vimos a simulação e depois vimos os detalhes da programação. E nesse segundo vídeo vamos ver como construir a placa e como ela trabalha em campo, né? Vamos fazer a instalação dela em campo e ver como funciona esse sistema no campo. Eu sou o Telso Galdino, discente em Engenharia Elétrica, esse é o canal Gal Eletrônica. Então agora confira todos os detalhes do segundo vídeo, irrigação automática. Agora nós vamos ver todo o sistema do projeto de irrigação automática. Primeiro nós vamos ver o circuito interno da placa e depois todo o sistema, o funcionamento de todo o sistema. Então aqui a placa ela é alimentada em 12 volts, corrente contínua. Temos do conector, eu vou sair com positivo, vou passar aqui pelo diodo, esse diodo aqui é o diodo de proteção, caso haja inversão aqui nesse conector. Essa inversão é muito difícil, porque o conector ele só tem um encaixe, então aqui é difícil ter inversão, diferente daqueles do terminal block que colocamos os fios na ligação. Então aqui é mais difícil ter essa inversão, mas eu sempre gosto de colocar esse diodo aqui para proteção aqui de inversão da fonte. Então do diodo eu vou para o switch, esse aqui é o switch liga e desliga, para a direita eu desligo, para a esquerda eu ligo todo o sistema dessa placa. Então aqui temos dois caminhos, um caminho aqui de fora, então eu venho aqui com o positivo dos 12 volts, eu já alimento um lado da bobina do relé e o outro da outra bobina do relé. Então aqui a ligação do positivo dos 12 volts é direto na bobina dos relés. Voltando aqui, do outro lado eu vou alimentar o meu regulador de tensão, então aqui estou alimentando também o capacitor de entrada, esse capacitor eletrolítico, então ele tem que respeitar a sua polaridade. E terminou aqui a alimentação de 12 volts. Então a partir do regulador de tensão, esse regulador de tensão 78L05, ele vai jogar os 5 volts para o microcontrolador, para a tela de LCD, para o meu sensor. Essa é a alimentação do regulador de tensão de 5 volts. Então vamos ver como é que é essa alimentação. Eu já venho aqui na saída, eu tenho outro capacitor, esse capacitor aqui de 100 nanofarad, capacitor cerâmico. E a primeira alimentação vem para o sensor de umidade. Depois do sensor eu venho alimento também o microcontrolador. E o outro lado eu vou alimentar a minha tela de LCD. No mesmo ponto da tela de LCD eu faço a alimentação desse primeiro potenciômetro, no caso aqui desse trim-pot, que é da regulação da intensidade de luz do LED, e o outro trim-pot que é do contraste da tela de LCD. Então assim fecha o positivo dos 12 volts e o positivo do meu regulador de tensão 5 volts para atender o microcontrolador, a tela de LCD e o sensor. Agora vamos ver a parte negativa, que é no caso aqui o meu GND. Então o GND, nesse primeiro ramo, ele vem aqui, alimento o meu sensor, o meu capacitor de entrada, alimento o meu regulador de tensão, na saída também o capacitor de saída, e aqui eu faço a alimentação dos dois optoacopladores. Aqui como é que funciona? Aqui eu vou ter um LED, então com esse LED ele emite luz em cima do fototransistor, o fototransistor fecha do coletor para o emissor, jogando o GND do outro lado da bobina do relé. Então aqui, quando ele fizer isso, eu vou ter uma diferença de potencial em que o relé vai comutar do normalmente fechado por normalmente aberto, fechando o circuito externo. A mesma coisa aqui para esse outro relé. Então os circuitos são parecidos. Então aqui fecho essa parte aqui do meu GND, vou para o outro lado. O GND nos LEDs indicativos de abertura e fechamento
do sistema lá, no caso da rega das plantas. Aqui vem uma alimentação do GND da placa do Arduino Pro Mini e outra alimentação aqui. Aqui era necessário só uma alimentação, mas eu sempre gosto de colocar 2 caminhos, só por garantir mesmo o GND no microcontrolador. Então, continuando, eu venho e faço a alimentação do GND na minha placa de LCD. E também aqui nos 2 potenciômetros. Então eu vou ter aqui a alimentação aqui do catodo do LED e também nesse alimentação desse GND. E venho aqui, alimento de um lado, do outro lado, na verdade, o GND e o GND em cima do potenciômetro. E retorno aqui, fechando aqui o GND em todo o sistema. Agora, esses trilhas azuis são as trilhas dos sinais do microcontrolador. Então, vamos ver como é que ele faz essas ligações. Então, aqui o pino 10 e 11, ele está alimentando os 2 LEDs. Então, quando ele enviar os 5 volts, ele vai passar por esse resistor. Então, aqui eu vou ter uma pequena corrente. Essa pequena corrente vai ligar o LED. O LED vai emitir luz e o fototransistor fecha aqui, jogando o GND em cima do relé. A mesma coisa aqui para o outro lado aqui desse relé. Voltando, agora, no caso do sensor, o sensor vai captar a informação das artes resistivas, no caso aqui a sonda, né? Então, aqui quando o solo estiver seco, ela vai estar puramente resistivo, então ele vai enviar que o solo está seco para o microcontrolador vai ligar os relés para jogar água nas pontinhas. Quando tiver tudo encharcado, então aqui eu vou ter uma agitação dos elétrons, então aqui vai ter um fluxo dos elétrons aqui nas artes, então eu vou ter uma corrente aqui, então minha resistência ela vai cair muito, então a minha resistência vai estar muito baixa, então isso aqui é um indicativo que o sensor vai enviar essa informação aqui para o microcontrolador, que o solo está encharcado e que precisa desligar os relés ou manter desligado até que o solo seque novamente. O pino A2 e A3 são das indicações dos LEDs. Então, conforme essa informação que o sensor enviar para o microcontrolador, ele, se estiver ligado, vai ficar a luz verde, se estiver desligado, a luz vermelha. Desse outro lado aqui são as ligações do LCD. Então, como é que funciona a ligação? Eu tenho GND e aqui o primeiro sinal do meu potenciômetro. Esse no caso, o potenciômetro, no caso não, é o tripode, vai ser referente ao meu LED. Aqui a primeira alimentação GND da placa. Venho com o meu VCC, aqui é o outro sinal do tripod em relação ao contraste. Aí o D9, D8, D7, D6, D5, D4 são referentes às ligações para que eu tenha as informações na tela de LCD enviadas do microcontrolador. Essa alimenta mais um GND aqui para a alimentação da placa e aqui fecha todas as ligações da placa de LCD. Eu também coloquei tudo codificado aqui, as cores aqui e as informações de quem é quem na ligação do LCD. Claro que essa é a ligação mais difícil, mas ela usa muitos cabos. Eu aconselho sempre a utilizar o módulo I2C, que reduz muito isso aqui a quatro ligações. Mas como eu não tinha esse módulo, então tive que fazer do modo mais tradicional, que é com todas as ligações. Então assim fecha todo o circuito da placa do projeto de irrigação automática. Aqui temos o circuito externo. Esse circuito ele é 127 volts corrente alternada. Como é que funciona ele? Eu tenho aqui a minha alimentação fase neutro. O meu neutro ele vai direto nas duas solenoides. Então aqui eu alimentei a primeira solenoide e alimentei a segunda solenoide com o meu neutro. A minha fase vai direto no comum do relé
derivei a outra fase para cá também, então tenho as fases nos dois relés. E o retorno aqui de cada solenoide, da primeira solenoide vai para o normalmente aberto do relé e o outro para o normalmente aberto do outro relé. Então assim, quando o microcontrolador mandar os relés fechar, vão fechar os dois circuitos ao mesmo tempo, jogando a água tanto para a direita como para a esquerda aqui da irrigação. Tá. Agora, como é que todo o sistema funciona? Esse é um sistema de malha fechada. O sistema começa, no caso aqui, o sensor com as hastes resistivas, elas captam essa informação do ambiente, no caso aqui da Terra, manda essa informação para o microcontrolador. O microcontrolador vai receber essa informação, no caso, se estiver seco, ele vai ligar o relé, que vão ligar as minhas solenoides. Então, essas duas solenoides aqui são uma abertura um fecha e abre a torneira. Mas, de vez de ser manualmente, ela é elétrica. A única diferença é dessa solenoide para esse abertura e fechamento, que essa aqui é manual e essa aqui é elétrica. Por que eu utilizei duas? Porque eu não tinha uma. No caso, eu só tinha essa daqui que eu tirei de uma máquina de lavar. Então, é por isso que eu utilizei dois relés. É necessário utilizar sempre essas duas? Não. Pode utilizar só uma solenoide aqui. No caso, aqui isola um desses relés e pode fazer a sua irrigação só com apenas uma solenoide. Essa solenoide influencia na força da água? Não, não influencia na força da água. Aqui no caso, a força da água é referente à sua caixa d'água, a altura da sua caixa d'água, a queda, ou uma bomba para estar jorrando essa água. Simplesmente ela só vai abrir e fechar, no caso aqui, a nossa tubulação para molhar as plantas, né? No caso aqui, as nossas plantinhas. Então é assim que funciona o circuito externo. Então, também, voltando aqui no microcontrolador, ele pega essas informações e também joga aqui na tela de LCD todas essas informações, no caso aqui, o nome do projeto, o nome do canal, a porcentagem de umidade e se ele está fechado ou está aberto. E também ele dá as informações aqui visuais, no caso aqui dois LEDs, um LED verde para indicar que o sistema está ligado e um LED vermelho para indicar que o sistema de rega está desligado. Esses dois potenciômetros aqui, um é para o contraste e o outro para a intensidade luminosa do meu LED interno aqui da tela de LCD. Então, assim que funciona todo o sistema do projeto de irrigação automática. Ok, pessoal, agora vamos iniciar o processo de termotransferência do layout das trilhas do nosso projeto. Aqui já imprimi lá do sistema Proteus, aqui são as trilhas, né? Esse é um papel gloss ou papel fotográfico. O que nós vamos precisar? Fita para a gente prender o nosso layout na placa de fenolite. Aqui eu tenho dois tipos para furar, né? Para fazer a perfuração dos furos da nossa plaquinha. Então aqui eu tenho um furador mesmo, esse furador vem no kit que eu comprei, e decidi comprar também uma micro retífica com a ponta de 1.2 mm. Esse aqui ajuda muito. E temos aqui o fenolite. Eu já limpei o fenolite, limpei com sabão e bombril, né, a palha de aço. E agora eu vou primeiro fazer no cobre. Vou colocar as trilhas e depois eu vou fazer o layout no verso do fenolite. Pronto, já fixei nossas trilhas no fenolite e eu esqueci de falar. A impressão da trilha é normal, mas a impressão do layout você tem que imprimir ela no mirror, ela espelhada. Então tem que fazer uma impressão invertida. Senão, quando você for passar para o fenolite, ela não vai dar certinho com as trilhas. Então, esse é um detalhe importante do caso aqui do layout. E agora, 3 minutinhos aqui.
passando por toda a parte das trilhas impressas. Eu coloquei aqui uma folha sulfite porque sem a folha sulfite suja o ferro. Então é bom colocar uma folha sulfite para que não suje o ferro, ok? Ok, pessoal, depois de passar mesmo a trilha no fenolite, eu vou jogar ela agora dentro da água. Se melhor, corte o fenolite antes, não faça que nem eu, tá? Não dá mais trabalho. Mas coloquei dentro do balde agora, vou esperar aí 2 minutinhos aí, para ela descolar bem do papel para o fenolite. Pronto, retirado já estava de molho, agora já está com todas as trilhas no fenolite. Já fiz o retoque com pincel, 2 pincéis aqui, e já fiz o retoque. Agora vamos cortar e mergulhar no percloreto de ferro. Então, assim que eu faço o corte das placas, com a serra mesmo, aqui improvisei um compensado com uma prancha aqui que tem uns furos. Nela eu pressiono a placa no compensado e vou serrando aqui. Tracei uma linha e vou serrando. Depois eu aparo na lixa. Então, depois de passar das trilhas por fenolite e serrar o fenolite no tamanho adequado para a placa, agora vamos para o percloreto de ferro, que vai corroer o cobre e deixar só as trilhas. Demorar aí uns 20 minutos porque esse meu percloreto já usei bastante ele. Bom, pessoal, terminei a placa, a parte de passar as trilhas e o layout para a plaquinha. Aqui como ficou as trilhas depois que eu tirei do percloreto de ferro. E depois só passei um bombril para tirar a tinta. Ficou assim as trilhas. Certo? E o mesmo processo eu fiz para o layout. Então aqui também o layout da plaquinha. Agora está faltando perfurar e soldar os componentes e fazer o teste na placa. Ok? Agora é hora da perfuração. Vou utilizar uma micro retífica, uma ponta de 1.3 para fazer os furos agora na plaquinha. Pronto, pessoal, então todos os componentes já foram soldados, né, na plaquinha, os terminais blocos, os dois relés, os optoacopladores, regulador de tensão, os dois capacitores, conector JP4, jack JP4, a conexão, e aqui eu tenho aqui a base do meu microcontrolador. Só que eu tive um probleminha aqui. Esse microcontrolador ele vem em dois níveis de tensão, de 5 volts e de 3.3 volts. Eu pensei que o meu fosse de 5. E na verdade ele é de 3.3. Então já viu o que aconteceu, né? Fiz uma regulação de 12 para 5, e sendo que ele é de 3.3. Então pegou o farelo o meu microcontrolador. Mas eu não tenho outro. Então eu vou ter que utilizar nosso velho amigo Arduino Uno para fazer a simulação, e também vou colocar ele já em campo e comprar outro microcontrolador Pro Mini de 5 volts, substituir ele aqui depois. Okay? Aqui também já fiz a solda dos pinos para conexão da minha tela de LCD. Aqui eu tenho os dois trimpotes, um do contraste, o outro do brilho. Atrás da placa eu já passei uma camada de verniz para evitar mais a corrosão, e aqui os contatos, os pinos para conectar a tela de LCD. Ok, pessoal, agora a montagem dentro da caixinha. Essa é uma caixa 11,5 por 11,5, é aquelas caixas que a gente utiliza para disjuntor de ar-condicionado. Deu perfeitamente para encaixar aqui a plaquinha. Aqui substitui o Arduino porque o Arduino Pro Mini queimou. Então eu tive que botar o Arduino Uno. Então por isso esses jumpers aqui. Mas se não tivesse queimado o Arduino Pro Mini, não teria esses jumpers todos aqui.
Mas vamos dar continuidade. Vou estar comprando um novo Arduino Pro Mini para estar substituindo todas essas conexões aqui. O último teste, agora já dentro da caixa 11 por 11, só fazendo os últimos testes com ele já montado, então está tudo ok. Ainda está com uns 3 segundos e eu vou mudar esses 3 segundos para 50 segundos de rega. O sensor está aqui fora, por isso que ela está como umidade zero praticamente. E está regando aí, dando o comando de regar. Essas caixas elas vão ser presas com braçadeiras. Ok, pessoal. Aqui mostrando para vocês o sistema instalado. Aqui é só um exemplo, na verdade ela vai atender toda uma horta que tem aqui em casa, mas eu instalei ela aqui para mostrar para vocês aqui o funcionamento. Então aqui temos aqui o controlador, tá? No momento ele está com solo encharcado, sinalização vermelha ligada. Aqui está o sensor está no terra, daqui a pouco vamos fazer a demonstração. E aqui temos a ligação de 127 volts. Então eu tenho 127 volts para a alimentação das duas solenoides. Aqui eu tenho as duas saídas que saem lá do relé do microcontrolador, que vão para as duas solenoides. Aqui eu vou te mostrar as duas solenoides para vocês. Por que eu escolhi essas duas solenoides? Porque eu não tinha de uma. Essa aqui é um sistema de uma máquina de lavar. Por isso que eu utilizei duas solenoides, porque eu não tinha de uma. Mas pode ser também esse mesmo sistema com uma só solenoide. Mas esse sistema eu posso utilizar só uma? Pode. Você pode tirar, botar só um sistema aqui e habilitar somente um relé lá na plaquinha, que vai funcionar tranquilamente. Tá? Aqui tem um registro geral, aqui eu tenho as duas alimentações que vêm do relé e o meu neutro que vem direto aqui, fazendo um jumper aqui, não sei se vocês conseguem enxergar esse jumper, nas duas solenoides. Então aqui eu vou ter uma diferença de potencial de 127 volts. Então o sistema é o seguinte, quando o meu sensor ele está aqui, eu não vou tirar ele, senão ele vai atuar, daqui a pouco eu tiro ele. Quando o meu sensor ele atuar, vai mandar essa informação para o microcontrolador, se o solo está encharcado ou seco. O microcontrolador vai receber essa informação, no caso, se estiver seco, ele vai ligar as duas solenoides, e no caso, se estiver muito encharcado, ele vai desligar, informando tudo na tela, se o solo está, a porcentagem, e se o solo está seco ou se ele está encharcado. Também tem as duas sinalizações aqui informando que o LED vermelho é solo encharcado e o LED verde, o sistema está ligado, com solo seco. Então agora nós vamos fazer a demonstração do sistema. Então aqui no momento ele está molhado, que eu fiz uns testes e já molhou. Agora eu vou tirar o sensor e vai mostrar que o solo... Ok, olha só, já atuou. O solo está seco. Aqui eu coloquei uma mangueirinha. Pode ver, ligou a mangueirinha aqui, a mangueira de um lado. E aqui do outro aqui para alimentar esses pés de pimenta. Olha só, eu fiz vários furos na mangueira. Então ela vai regando todas as plantinhas aqui. E esse sistema, ele pode se colocar em qualquer distância que vocês quiserem, porque o que acontece? Deixa eu colocar. O que acontece? Na verdade, nós só estamos comandando a abertura e fechamento da tubulação, né? No caso aqui do sistema de água, de tubulação de água. Então a gente só comanda a abertura e fechamento. A força da água vai depender da sua caixa d'água, da queda da sua caixa d'água, ou tipo uma bomba, força dessa bomba para jogar essa água à distância que você quiser. Então é isso. O sistema ele já está funcionando. Já coloquei o sensor de volta e já indicou que o solo está encharcado. E vai
parou na mesma hora que eu coloquei de volta, ó, já parou de jogar água, não está mais jogando água aqui. E não está mais molhando as plantinhas aqui embaixo. Vou tirar novamente aqui. Vou tirar filmando aqui as plantinhas e vamos ver o que acontece. Tirei o sensor e já atuou. Liga novamente. Vou colocar o sensor de volta. Coloquei o sensor de volta. Vai receber essa informação. Ok. Então assim é o sistema de irrigação automática. Bom, pessoal, chegamos ao fim do projeto Irrigador Automático, mas a série Como Fazer Placa de Circuito Impresso continua. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para as novas notificações de novos vídeos. E compartilhe esse vídeo para dar essa força para o canal. Então, meu muito obrigado e valeu!